Podemos partir agora para um outro tipo de paciente, né? Que talvez está bem presente no nosso consultório, que seria o paciente cardiopata. Agora o paciente já tem insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. A gente tem alguma peculiaridade, principalmente trazendo agora as zonas de treinamento, como que a gente pode trazer esse conhecimento que a gente está incorporando para ajudar o nosso paciente, ou que tem uma angina estável, por exemplo, que limita, ou o paciente que tem uma dispneia por disfunção ventricular que também limita a atividade. Isso é bem legal. Quando a gente fala sobre esses pacientes que têm insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, e depois eu gostaria de citar algumas coisas sobre fração de ejeção preservada, eu tenho algumas teorias sobre isso, mas nesses pacientes com fração de ejeção reduzida, lembrando, VO2 também talvez tenha mais associação ainda com mortalidade do que a população em geral, né? Tanto que tem os cortes de VO2 que indicam, inclusive, transplante cardíaco, né? 14 de ml por quilo por minuto se não usar beta-bloqueador, 12 se usar beta-bloqueador, ou 50% do VO2 máximo predito para o paciente, se ele for paciente jovem em tudo, que a gente pode acabar utilizando como dado. Me corrija se eu estiver errado. Perfeito, gabaritou tudo. Mas quando a gente tem esses dados para isso, talvez seja interessante aquele paciente que tem insuficiência cardíaca a gente ter uma ergospirometria em mãos para ele. Além disso, ele não chegou no VO2 máximo. A gente tem valores prognósticos ali. A gente tem OIS, que é um valor prognóstico. A gente tem o VE/VSO2 slope, que é um valor prognóstico que a gente pode utilizar para esses pacientes da mesma forma. Então, ter esse dado de comportamento cardiovascular no esforço para esse paciente já tem valor prognóstico, então é interessante. Além disso, a gente consegue ver qual que é um dos problemas desse paciente com insuficiência cardíaca. Evento arrítmico. Então, como é que eu vou liberar depois da atividade física? Eu vou ter certeza que não faz evento arrítmico em determinado nível de esforço. Provavelmente, se esse paciente estiver melhor medicado, ele vai ter melhor benefício da atividade física. Então, os dois andam juntos. Pacientes bem medicados possivelmente vão ter melhor capacidade para reabilitação. Paciente que, por exemplo, já está em classe funcional 2, 3, 4, o ideal é que esse paciente esteja num serviço de reabilitação. A gente sabe, isso não acontece no Brasil, até em São Paulo é difícil a gente ter isso. Então, a gente já pode... Às vezes, se você tiver a capacidade de ter um teste na mão desse paciente e ver, olha, qual que é o meu limite de segurança para esse paciente? Será que ele não angina nesse ponto? Será que ele não faz arritmia? Qual que é o ponto que ele não tem dispneia ali? E a partir disso, fazer uma orientação para ele. Além disso, muitas vezes, quando você vê pacientes que têm dificuldade para atividade física aeróbica, tem muita limitação, a gente pode começar com exercício resistido, melhorar um pouco a capacidade muscular desse paciente e depois progredir para atividade física aeróbica no segundo momento. Muitas vezes, o que já se faz no hospital. E o pessoal do Dante faz isso bem legal. O pessoal da fisioterapia, tem profissional de educação física especializado nisso, que tem um trabalho bem bonito. Inclusive, por favor, encaminhe esses pacientes para a reabilitação. Quem está ouvindo aí faz muito sentido ir atrás disso. Então, essa ideia é ver qual que é o meu ponto de segurança para esse paciente para eu fornecer algo que é potencialmente benéfico. Na pior das hipóteses, isso no mínimo reduz internação hospitalar e no mínimo aumenta a qualidade de vida para esses pacientes. E talvez a gente como cardiologista, a gente busca muito mortalidade, e qualidade de vida é um baita desfecho. Assim, é um baita desfecho. Talvez a gente pensando em health span e life span, a gente precisa pensar nisso. Como esse paciente vai viver, né? Se a gente sabendo que ele já tem uma doença grave, como que esse paciente vai viver, e com certeza dar atividade física para ele vai dar possibilidade para ele viver. Pensando que o esforço físico nada mais é que uma engrenagem coração, pulmão, músculo. Se eu talvez não tenha um coração tão bom, que tal eu garantir que esse músculo seja um pouco mais eficaz? E fazer essa engrenagem gerar um pouco mais forte com a capacidade muscular. Tanto que a atividade adrenérgica sobre o músculo está associada com desfecho em insuficiência cardíaca, né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que buscar para esse paciente. Então, ver como é que ele se comporta no esforço, ver comportamento pressório, se ele faz arritmia, qual que é o nível de tolerância para esse paciente. É sempre um teste para ser feito dentro de hospital num primeiro momento, que fique bem claro. Tem que ser um teste, não pode ser em qualquer laboratório, tem que ir para nível hospitalar. Então, são coisas que a gente vai avaliar para esse paciente para poder liberá-lo ou não. O paciente coronariopata vê ali, muitas vezes, o que chama de limiar de angina, onde esse paciente está anginando, né? Vamos pensar que você tem uma DAC estável, você tem um paciente que tem uma placa de 70% ali numa CD que ele angina. Exercício físico é claramente reduzir a chance desse paciente anginar. A própria formação de microvasculatura adaptada, a própria formação de colaterais, a próprio pré-condicionamento isquêmico, tudo isso vai ajudar esse paciente. Quando a gente coloca o exercício físico, a gente ajuda a controlar fatores de risco cardiovascular, tem potencialmente estabilização de placa, melhora de metabolismo de óxido nítrico, então tem todo esse racional fisiopatológico, mas além disso, a gente consegue muitas vezes dar mais liberdade para esse paciente. Então, a gente vai ver, onde esse paciente está anginando? Ele angina quando ele chega com 140 batimentos. Ok. Vamos programar para esse paciente treinar com 130, daqui a pouco a gente vê de novo, vamos reavaliar. Às vezes até você vê o efeito terapêutico da sua medicação. Você colocou beta-bloqueador nesse paciente. Vamos ver como é que ele ficou do ponto de vista anginoso, como é que isso está avaliando. Então,
Até a gente tem que orientar isso ativamente o paciente, porque muitas vezes o paciente que ele é cardiopata, ele acredita que ele não pode fazer atividade física, quando na maioria das vezes ele deveria estar fazendo. Às vezes ele é orientado, né, Silvio, a não fazer atividade não física faz nada até pelos cardíaco, familiares. Né? Exato. Nossa, perfeita essa frase. Cardíaco não pode fazer atividade física. Não pode física. se mexer. E ele deve. É o paciente talvez que tem o maior benefício em curto prazo de exercício físico. Se a gente ficar, nós três, 1 ano sem treinar, ok, a gente vai piorar um pouco de qualidade de vida, mas para esse paciente é muito. O paciente muitas vezes é muito consumido e tudo, então ele tem muito benefício de fazer alguma coisa do ponto de vista de atividade física. Isso é muito curioso, né? Hoje eu trabalhando com coronária vejo muito isso, tem o casos de vida real, né? No consultório tem um paciente que ele teve um infarto, fechou DA, ele fez uma disfunção ventricular, veio para 29% de fração de ejeção. Paciente totalmente rígido para 29% de fração de ejeção muito, muito cedo. Mas ele era sedentário. E ele era muito caxias. Ele é muito caxias, está vivo até hoje, graças a Deus. E eu orientei atividade física, dieta, e ele passou pro espectro do demais até. Ele chegou com a calça sobrando muito, assim, ele tinha perdido 20 quilos. Sem o Ozempic? Sem o Ozempic, só na base da mudança de estilo de vida mesmo. E eu fui começando a acompanhar ele em relação ao VO2. Porque o que aconteceu na primeira consulta? Ele chegou com a esposa falando: doutor, você pode falar para ele que ele não pode mais fazer atividade física, que ele é cardíaco? E aí, acho que o ponto central de tudo que você o Silvio falou, não. Eu falei justamente isso, né? Porque o que a gente tem que orientar, na verdade, não é que ele não pode fazer atividade física, é que ele não pode começar sem orientação e sem supervisão. O começo, acho que é a parte central disso, né? A gente tem que ter responsabilidade na hora de falar desses doentes, porque são doentes que têm uma chance de ter intercorrência maior. Então a gente não pode simplesmente fazer um laudo falando pode fazer, beijo, tchau, não me vê mais, como pode acontecer com um doente que é saudável, tem 25 anos e não sente absolutamente nada. O grau de responsabilidade para orientar a atividade física dele é totalmente diferente. No paciente que é cardiopata, seja por IC ou seja por conta de doença coronariana principalmente, a gente tem que... Aí é que a gente usa ainda mais a atividade física, que é o que o pessoal lá na Cardiosport do Dente fala muito. Não é só para ver isquemia, né? É para ver comportamento frente ao esforço, que eu acho que hoje é a indicação... Pra ver isquemia, é a melhor indicação, na verdade, do teste, né? É ver o comportamento do paciente, dos sintomas e hemodinâmico frente ao esforço. Por isso que a gente não usa só como diagnóstico, mas a gente usa como segmento de tratamento, como o Silvio muito bem falou. A gente não vai pedir uma vez por ano. A gente vai pedir conforme a gente julgar necessário, de acordo com a evolução do nosso doente na nossa frente. Isso é bem legal. E se às vezes você tem, olha que dado interessante. Você pega esse paciente na primeira vez, ele fez um protocolo de Bruce, sei lá, você deu um VO2 pressuposto para esse paciente, 24, vai. No outro ano ele chegou com 32. Legal, a gente tem que ver isso. Parabéns, que massa, você chegou lá. Assim, ele progrediu a capacidade de esforço em um ano. Isso... Apesar de ter uma fração de ejeção bem reduzida, né, Silvio? Apesar de às vezes ser um coronariopata, ele melhorou a capacidade aeróbica, melhorou a qualidade de vida e talvez ele consiga melhorar a terapia e melhorar a longevidade também, né? E sim, eu acredito muito nisso. Assim, eu acredito, e eu não acho difícil a gente conseguir provar alguma coisa a muito longo prazo com isso, mas eu acho que o racional disso faz muito sentido. Na ICFEP tem uma coisa interessante. Um dos potenciais benefícios que o pessoal fala da utilização do SGLT2 é o shift de utilização de carboidrato para utilização de ácido graxo da célula muscular cardíaca, né? Tem um desses argumentos. Tem gente que fala que é só pelo efeito diurético, tem gente que pela redução de exposição de cloreto lá, que melhora a função renal, patati patatá. Mas pensando sobre esse racional, lembra que a gente falou que treinar em zona 2 melhora a capacidade de utilização de ácido graxo da célula? Será que isso não faria sentido utilizar para ICFEP, uma vez que tem autores que falam que ICFEP pode, em alguns casos, ser uma síndrome da manifestação de pouco exercício? Não sei se vocês já chegaram a ver. Em 2022, o Jackson, um autor, soltou isso. Ele falou assim, cara, talvez ICFEP, tirando casos como, por exemplo, amiloidose, doença de depósito, tudo, talvez ICFEP seja uma síndrome da manifestação de hipoexercício. E será que esse paciente não teria benefício igual teria de SGLT2 a gente treinar de forma direcionada? Interrogação. Não sei, mas faz muito sentido na minha cabeça. Mas até quando você pensa no HFpEF, né, nos scores que a gente usa para tentar prognosticar e ver qual é a chance desse paciente ser uma ICFEP, todos estão muito relacionados com intolerância ao esforço, ou paciente que não faz esforço, né? Presença de fibrilação atrial, presença de pretensão pulmonar, paciente que é obeso, tudo isso meio que joga em direção ao que você está falando. É um paciente que não se mexe e que vai ter cada vez mais dificuldade de começar a se mexer. Tudo melhora com exercício, né? Se você pensar por obesidade, possivelmente. Hipertensão, sim. Função diastólica também. Então, potencialmente, esse paciente, talvez ele seria tratável com reabilitação. Né? Só que é a questão, você teria que fazer um estudo muito grande que não tem um interesse tão grande de muita gente fazer isso pelo segmento, né? Você não teria que fazer o exercício mais um comprimido para vender e um comprimido exatamente, junto, né? Porque esforço é de graça, né? Exatamente. Acho que fica, então, o recado para a gente não deixar de prescrever atividade física para os nossos pacientes com insuficiência cardíaca.
talvez a gente não, né? A comunidade de cardiologia em geral não foquem tanto nisso. A gente teve um estudo, né, randomizado de um segmento de 2 anos que randomizou pacientes com fração de ejeção menor de 35%, sintomáticos, otimizados na época, para fazer atividade física e versus não fazer. E o resultado foi neutro. Os comentários Silvio sobre esse estudo são muito interessantes, né? Antes de a gente passar para ele, que esses pacientes que foram para fazer atividade física, eles receberam algumas semanas de treinamento, depois eles ficavam fazendo as atividades 5 vezes por semana por conta própria. E a gente checar se realmente essa aderência aconteceu, é muito difícil. A gente sabe como é difícil fazer essa atividade física. Então, como pode ter tido muita falha dessa aderência, a proximidade dos grupos pode ter acontecido. Tá? Uma das maneiras de a gente justificar do porquê que o desfecho duro de mortalidade e hospitalização não teve diferença nesses grupos. E lembrando que aqui a gente está querendo falar muito mais do que desfecho duro, né? Na atividade física. Né? E o interessante, eu gosto desse estudo porque ele me prova um conceito diferente. Cara, é seguro. Assim, a gente deveria estar orientando. Potencialmente, a gente tem um monte de benefícios de atividade física já comprovado por literatura. A gente deveria estar, então, orientando. Tem segurança. E quanto mais medicado o paciente estava, menor a mortalidade dele era também. A gente pensar qual é o principal mecanismo de óbito em insuficiência cardíaca de forma geral, o evento arrítmico. E a gente morre de medo pelo tônus adrenérgico do exercício. E, ok, foi tranquilo para fazer. E eu não sei se 2 anos com uma exposição seria um tempo de desfecho legal pensando em exercício físico, até porque o P não foi muito distante, né? Foi de 0,19, ou seja, assim, dá para chegar lá, né? Uma das maneiras de a gente conseguir isso seria, por exemplo, aumentar o segmento. Será que em 10 anos, com certeza esse paciente teria diferença, né? Mas provavelmente esse estudo nunca vai existir. E a gente não tem que querer que ele exista.